Alguma vez você já se perguntou como a imagem da bruxa, aquela figura do caldeirão e da vassoura, se tornou sinônimo de perseguição e medo? A história é mais complexa do que parece. Vamos desvendar juntos como a igreja, que inicialmente não acreditava em bruxaria, acabou liderando uma das maiores caçadas humanas da história. No início da Idade Média, a postura da igreja era bem diferente. A crença em magia noturna ou voos em vassouras era vista como uma superstição pagã, uma ilusão. Em alguns lugares, acreditar em bruxas era até considerado heresia. A igreja focava em converter os povos pagãos e consolidar sua doutrina, e a bruxaria não era uma preocupação central. A magia era vista como coisa de camponeses, algo a ser corrigido com penitência, não com a fogueira. Então, que mudou? A virada começou a acontecer por volta do século XIII. A Europa enfrentava crises, a peste negra, guerras constantes e fomes terríveis. As pessoas precisavam de um culpado, um bode expiatório para tanto sofrimento. Paralelamente, a igreja estava fortalecendo seu poder e combatendo heresias com mais vigor. Grupos como os cátaros e os valdenses foram duramente perseguidos pela Inquisição, que desenvolveu métodos de investigação e tortura. Foi nesse cenário que a percepção sobre a bruxaria mudou drasticamente. A bruxa deixou de ser vista como uma simples praticante de magia folclórica e passou a ser enxergada como uma herege perigosa. Alguém que fazia um pacto direto com o diabo para obter poderes e destruir a cristandade. A bruxaria foi transformada num crime contra Deus, uma conspiração demoníaca. O ponto de inflexão veio em 1484, quando o Papa Inocêncio VIII publicou uma bula papal, um decreto oficial. Nela, ele reconhecia a existência da bruxaria como uma ameaça real e autorizava 2 inquisidores alemães, Kramer e Sprenger, a erradicá-la. Esses 2 homens escreveram um livro que se tornaria infame, o Malleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas. Esse livro foi um verdadeiro manual de caça às bruxas. Ele detalhava como identificar, processar e condenar uma bruxa. Descrevia supostos rituais, pactos com o demônio e afirmava que as mulheres, por serem consideradas mais fracas e suscetíveis à tentação, eram as principais agentes do mal. O Malleus Maleficarum se espalhou pela Europa graças a Requiem, inventada a prensa de Gutenberg, tornando-se um best-seller e legitimando a paranoia. Com esse guia em mãos, a caça às bruxas explodiu. A Inquisição, que já tinha estrutura, agora tinha o alvo. Tribunais locais, tanto religiosos quanto seculares, começaram a perseguir supostas bruxas com um fervor aterrorizante. Acusações podiam vir de qualquer lugar. Uma colheita ruim, uma doença súbita ou uma simples briga entre vizinhos. Uma vez acusada, a pessoa era submetida a torturas terríveis para confessar. Sob tortura, as vítimas confessavam qualquer coisa, incluindo voar em vassouras e dançar com o diabo, e ainda eram forçadas a nomear outras bruxas. Isso criava um ciclo vicioso de denúncias e mortes. Milhares de pessoas, a grande maioria mulheres, foram julgadas e executadas, geralmente queimadas na fogueira. Embora associemos a caça às bruxas, principalmente, à Igreja Católica, tribunais protestantes também foram extremamente cruéis nessa perseguição. A loucura coletiva durou séculos. Aos poucos, com o avanço do iluminismo, da ciência e de um pensamento mais racional, a caça às bruxas começou a diminuir. Juristas e pensadores começaram a questionar a validade das confissões obtidas sob tortura e a própria existência de pactos demoníacos. As leis foram mudando, e no século XVIII, a perseguição em massa finalmente chegou ao fim. A história da caça às bruxas é um lembrete sombrio de como o medo, a superstição e a busca por bodes expiatórios podem levar à crueldade em massa. É uma ferida na história da Europa que mostra o perigo de transformar crenças em armas de perseguição. Gostou de conhecer essa história? Se quiser mais vídeos como este, desvendando os capítulos mais fascinantes e sombrios do nosso passado, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até
A próxima!